Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre Do e Jo, uma dupla e um casal também de artistas australianos que cantam mantras muito bonitos que me ajudam muito a trazer tranquilidade, a me trazer momentos de bem-estar, me ajudam na meditação, a focar em pensamentos positivos. E eu já fiz um vídeo sobre mantras. Esse é o segundo que eu faço aqui no canal, mais diretamente a mantras. E, e como anterior, eu acredito que Do e Jo, para quem não tem o costume de escutar mantras, seria uma ótima indicação, porque eles fazem um pouco dessa mistura de trazer um som, um ritmo mais próximo da nossa cultura, da cultura ocidental. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre tudo isso, sobre quem eles são e daqui a pouquinho. E como de costume, eu sempre peço alguns segundos para a gente fazer uma respiração mais alongada, sair do ritmo acelerado da internet, aproveitar mais e refletir mais sobre o nosso estado do presente, de pensar na nossa respiração. Então, tire alguns segundinhos para a prática de uma respiração mais alongada e depois a gente volta para falar um pouquinho mais sobre Edo e Jo. Procurando as tags de Edo e Jo, eu encontrei mantras, músicas devocionais, que faz bastante semelhança com o estilo de música que eu descobri que chama kirtans, ou kirtans. Os kirtans são os cânticos devocionais com uma linha melódica, cantando e tocando com referências nos mantras. Então, eu achei bastante interessante, até porque no próprio texto fala que esse álbum foi um dos mais escutados na região onde eles faziam divulgação, moravam. Mas além de mantras, kirtans e devocional, eu também consigo classificar o estilo musical deles como world music e new age. Bom, aclamados cantores e compositores australianos, fiquei muito surpreso por descobrir que eles são australianos. Eu jurava que eles poderiam ser indianos pelos traços ou estar em algum país do continente asiático. Ou também eu olhava pelos clipes, eu pensava assim, não, talvez seja em alguma área mais central dos Estados Unidos. Mas eu fiquei bastante surpreso, né? Surpreso no sentido porque eu não chutaria que eles eram australianos, músicos de mantras, yogis e agentes de mudança. De 2008 a 2015, eles viajaram extensivamente pela Austrália, Sudoeste Asiático, Índia e América. Talvez nessas viagens, na produção de clipes, aí eu me baseava que eles eram ou dos Estados Unidos, ou da Índia, Sudoeste Asiático, mas não, eles são da Austrália. A música deles é uma mistura encantadora de mantra oriental e o pop ocidental. Mais uma referência, eu já trouxe aqui em outros vídeos no canal, de como a gente pode se influenciar musicalmente pelo Oriente a partir de artistas que possuem muitas referências no Ocidente. Isso cria uma ponte, um diálogo com o Ocidente, com a cultura ocidental, o que me encanta bastante e eu acredito que representa muito o estilo deles. Então, e o pop ocidental, que é ao mesmo tempo calmante e edificante. Sim, as músicas são muito calmantes, elas tranquilizam bastante. Edokan era integrante de bandas e compositor premiado. Já a Jyomal Khan era cantora e compositora, musicista com formação clássica e professora de yoga qualificada. Em setembro de 2015, Joe faleceu logo após o diagnóstico de câncer. Essa informação me pegou de surpresa, de uma certa forma bastante intensa, porque eu descobri
esses artistas desde 2017, acho que 2016 que eu descobri as músicas deles. E de 2016 para cá, escutando mantras, eu sempre buscava uma hora ou outra os mantras. Tem umas duas, três músicas que eu até vou trazer aqui no, ainda nesse vídeo, que me inspiram muito, me tranquilizam bastante, mesmo eu sem saber o significado, mas principalmente porque me atrai muito a voz dos dois. Existe uma harmonia ali na entonação também, por meio da letra. Aí a gente sabe que está em sânscrito, que tem uma fonética bastante agradável. E então eu não imaginava que a Jo tinha falecido. Até porque existem álbuns pós 2015. O Edo ele vai lançando álbuns até, acho que, se eu não me engano, 2020 e ele continua trabalhando. Só que eu não sabia que eram trabalhos póstumos, no caso dela, né? Gravações, isso vai estar nos próximos textos. Então, quando eu estava, inclusive quando eu estava fazendo esse vídeo, e eu estou utilizando muito o canal para aprender sobre um pouco mais sobre esses artistas e as letras que eu escuto, eu fiquei impactado porque eu sempre quando vou fazer, construir o material, trazer esses vídeos, eu sempre quero me atualizar a respeito dos artistas e fico pensando assim, o que eles estão fazendo agora? Qual que é o trabalho atual para eu trazer para o canal? E na hora que eu descobri, e eu acho a voz dela incrível, a forma como ela passa, o som, eu tenho sensibilidade talvez com esse som, eu me emocionei. Até porque tem uma música que eu vou deixar mais pro final aqui do vídeo, que é uma música de agradecimento, e ela compôs essa música bem antes de falecer. E eu construindo esse vídeo, já faz alguns dias que eu construí esse material, eu comecei a me emocionar, confesso, que pelo estilo de música que eles trazem, esse legado musical deles, eu acredito que é muito forte. E você descobrir que aquele artista que você acompanhou nos últimos anos, você acompanhou ele, e é um artista jovem, né, um casal bonito, você acompanha e descobre que, no caso, né, a Jo tinha falecido, isso me impactou, porque eu estava super empolgado para trazer esse casal pro canal. E eu chorei, eu não aguentei. Eu comecei a chorar construindo os slides, mas já passou alguns dias, eu tive que me envolver em outras atividades e agora eu volto para gravar. Bom, em setembro de 2015, Joe faleceu logo após o diagnóstico de câncer. A sua bela voz, espírito e canções ressoam eternamente pelo mundo e através do seu legado para ajudar a levar o dom da música, do yoga e da meditação para as pessoas que enfrentam dificuldades. E sim, é um som que nos ajuda a remover obstáculos. Isso de fato. Aí depois, eu também confesso que eu nunca fui de ficar buscando o significado dos mantras, apesar de me ligar. Eles têm outros tipos de composições, mas as que eu gosto mais são mantras mesmo, mantras devocionais. E, e eu não sou de ficar procurando o que significa o mantra. Eu sou de sentir. Eu sou de escutar, sentir o som, cantar e repetir aquilo como um processo meditativo. Então, quando eu escuto mantra, eu entro mais num processo meditativo de respiração, de reflexão sobre o presente, e não necessariamente eu busco decifrar letra por letra, porque, no caso, até porque está em sânscrito, até porque eu não tenho essa preocupação ligada a algum tipo de religião. Na verdade, é isso que me incomoda, né? Porque eu sinto que o meu contato com o meu divino, o meu contato com o meu sagrado, ele atravessa pelo campo do sentir. Então, obviamente, eu sei que os mantras, eles têm uma ligação com o bem-estar, com... E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os mantras, mas, com... claro, eu sei que eles falam
coisas positivas. Então, para mim, isso basta. Eu não preciso. Na verdade, eu estou até utilizando o canal para começar a ver do que eles significam. E no final das contas, não faz muita diferença, porque o que me impacta mesmo é o que eu sinto quando eu escuto o som. Mas bem, então esses foram os três primeiros álbuns. O primeiro de 2011, que chama Kirtan ou Kirtan Alive. O Kirtan Alive foi o seu primeiro álbum da dupla, né? Foi lançado em 2011 e é um dos CDs de Kirtan mais vendidos da Austrália. O segundo álbum, Bliss, não sei se eu, acho que é Bliss, não sei, é profundo, cheio de devoção. Esse álbum é muito bom. Na verdade, os dois primeiros são muito bons. Eu confesso que eu não gosto de todas as músicas, mas as que eu gosto muito. Então eu sempre volto pro som deles. Eu escuto outros sons, escuto outros álbuns, mas no processo de meditação, quando eu tô sozinho, eu me vejo voltando para algumas músicas desses dois álbuns. Bom, esse segundo álbum, o Bliss, ele é profundo, cheio de devoção. Edo e Joe transcenderam as novas profundezas, fundindo os antigos mantras com um som que ainda não tinham sido ouvidos nesse gênero. Então eles têm um pouco dessa vanguarda na mistura dos sons da cultura mais hindu ligada a uma musicalidade com influência americana, ocidental, europeia, visto a talvez a influência familiar que eles têm, né? O terceiro álbum foi o que eu menos escutei, porque o terceiro álbum é um compilado, mas é o que eu tenho mais vontade de passar a escutar. Eu acredito que esse próximo final de semana eu vou escutar bastante esse álbum, porque eu vou fazer uma viagem, eu vou ter muitas horas para escutar, porque são canções mais estendidas, ligadas a como se fosse um set relacionado a músicas ou, na verdade, a sons voltados para meditação ou prática de yoga. Olha lá, o terceiro álbum, o Chakra Meditation, baseia-se no Sound Yoga, ou Nada Yoga, a antiga arte espiritual e ciência da transformação interior através do som e do tom. É um convite para revitalizar o corpo, acalmar a mente, amolecer o coração e aprofundar a conexão interior. Então tá aí, né? Eu sempre gosto de trazer como uma reflexão, eu já fiz isso em outros vídeos, acredito, de que a gente é muito circunscrito e até delimitado pelo um tipo de contato com algo além daquilo que nos que para algo além daquilo que a gente se identifica como racional e a gente acaba sendo muito circunscrito à cultura do nosso país, à cultura dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. E aí, quando eu abri, já faz alguns anos, esse canal fortalece para uma busca por autoconhecimento mais aberto, né? Mais aberto no sentido de estar disposto a me entregar novas formas de me conhecer, claro, todas elas muito saudáveis, eu já um pouco mais adulto, com mais discernimento para isso, eu percebo que existe ainda muitos tabus da nossa sociedade brasileira, mesmo dentro da sua multiculturalidade, de trazer influências de outras práticas espirituais, religiosas, e a Ásia, como também a Europa, como também as Américas, a Ásia é um centro de multiculturalidade e de riqueza cultural. E a Índia é um país gigante, a China é um país gigante, são países praticamente juntando os dois, com a maior população, praticamente eles representam a grande parte da população global, e eu sinto que musicalmente são culturas que não são muito exploradas. Então eu me abri para os estilos musicais, seja focados ao budismo, por meio das meditações, ou pelas músicas com influência do sudoeste da Ásia, como com influência do hinduísmo, e aqui tem os kirtans também, os mantras ligados a esse estilo.
eu percebi que era muito benéfico e que eu, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, julgava algo de uma forma desnecessária. Eu estou fazendo essa introdução para trazer um pouco sobre a religião, né? Eu não sou praticante de, na verdade, de nenhum tipo de religião, praticante assim mais devocional. Eu me conecto com aquilo que eu sinto que me faz bem de uma forma bem prática, sem me apegar muito a dogmas. E eu acredito que isso, para mim, é muito saudável e me tira algumas pressões, algumas amarras, me tira da necessidade de me comportar a respeito daquilo que é dito para mim como eu deveria ser ou como eu deveria me comportar. Quando você se conecta mais com a busca pela sua verdade interior e principalmente pela transformação dessa busca interior por meio do amor, amor por si mesmo, né? Amor pelas pessoas que estão à sua volta, buscar isso, né? Tô dizendo que a busca ela diretamente vai trazer o alcance como esperado, mas só o fato de eu tentar buscar esse tipo de verdade me tira dessas amarras, dessas pressões muito relacionadas às regras, né? As regras de como eu deveria ser, como eu deveria agir, como eu deveria pensar, como eu deveria falar, como eu deveria me vestir. Quando você se conecta com a verdade que está muito mais atrelada ao sentir, sem ter uma pressão hierárquica, como uma relação de poder, onde uma pessoa te diz como deve ser, como seja lá um representante religioso ou um guru espiritual, o fato de eu não me vincular a, a pessoas, né, ou personagens, ou identidades superiores espiritualmente a mim, dentro desse plano terreno, só pelo fato de eu não ter esse vínculo de ter um intermediário físico, humano, né, para eu me conectar com o meu divino, com o meu sagrado, isso para mim tem sido um suspiro, um alívio. Então, eu estou fazendo essa introdução por uma necessidade mesmo, para falar um pouquinho sobre os mantras, porque agora que eu descobri a tradução deles, e de fato eu não precisava nem ter lidos, porque eu sentia o que esse significado. Eu passei 2, 3 anos cantando mantras sem saber o que significava, então eu não precisava saber para sentir. Eu já sentia muito antes de saber o que eles significavam. Isso para mim é suficiente. Então, há dois mantras bastante populares para invocar a proteção e ajuda de Ganesha. Ganesha, né, esse homem com cabeça de elefante, aí tem vários símbolos, mas eu nunca me atenho a esses detalhes. O primeiro deles, provavelmente, é o mais famoso da mitologia hindu, que é o Onkara, que é a repetição prolongada do som Om. Eu já fiz algumas meditações utilizando o Om e o Japamala, que é como se fosse um terço, então tem as contas e você repete o Om a cada conta. E o Om, ele vibra de uma forma muito agradável e ajuda no processo de concentração de foco. Então, o Om é conhecido como som primordial. Existe uma versão estendida desse mantra, um pouco menos popular, mas ainda assim bastante conhecida, que é o Om Gan Ganapataye Namaha, que é o mantra que é repetido nessa música do Edo e Joe. Numa tradução simples do sânscrito para o português, seria algo como: Eu te saúdo, Senhor das tropas. O Om é a invocação primordial e estabelece contato entre o praticante e Ganesha, que é essa divindade. O Gan é um verbo que em sânscrito significa ir, mover-se, afastar-se, vir, aproximar-se, unir-se. Nesse mantra é uma sílaba sagrada que representa o próprio Senhor Ganesha. Ganapati é um dos nomes que Ganesha recebe.
a palavra pode ser dividida em duas. Gana significa tropa e Pati significa senhor. E Nama é adoração. No mantra aparece como Namaha. Há ainda uma versão mais longa para o mantra, que é Om Gan Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Sharanam em sânscrito significa refúgio e proteção. Então, entoar esse mantra em sua versão maior é muito positivo em momentos de extremo perigo, ameaça ou necessidade. E é curioso porque eu buscava esse mantra em momentos de conflito interno, em momentos de insegurança, medo em função das minhas escolhas, e sem saber esse significado. E especificamente essa música do Edo Joe, esse mantra desse álbum de 2011, ele é esse completo. Então ele inclui o Om, Gan, Ganapataye Namaha, Sharanam Ganesha. É curioso porque eu lendo assim separado, eu tenho uma dificuldade, né? Mas se eu ler rapidinho, eu me conecto mais com a música. Então fica Om, Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. É gostoso, eu acho gostoso a, a fonética. Não sei se é a fonética a palavra, mas eu acho gostoso o som saindo, o sânscrito. Eu acho que é muito gostoso você repetir. Não é algo que cansa a garganta, não é algo que cansa em a gente escutar esse som. Nunca são sons muito agudos. Então, existem alguns tipos de música que o som ele dá dor de cabeça, porque ele é muito agudo, ou a batida é muito forte. Então, com esses mantras, eles não têm essa, pelo menos para mim, não tem essa sensação, eu acho ótimo. Bom, o Ganesha Mahamantra, que é esse mantra, é considerado muito poderoso porque tem um poder imediato de proteção quando é entoado em situações de perigo iminente. Como é conhecido como Senhor das Tropas e Abridor de Caminhos, Ganesha traz alívio para situações problemáticas, preocupantes e perigosas. Então, ao invocá-lo com esse mantra, você pede sua proteção imediata para tudo que está perturbando seu coração, impedindo o seu avanço ou representando perigo. Outros benefícios do mantra são conexão com Deus Ganesha, atração de energias positivas ao ambiente, evolução espiritual, eliminação de energias negativas após desentendimentos, combate à falta de motivação, entre outros. Como qualquer oração, né? Qualquer mantra, qualquer oração vai trazer muita leveza. As orações, os mantras, eles servem para isso, né? Servem para a gente se conectar com, pelo menos eu penso, né? Serve para a gente se conectar com nós mesmos e se conectar positivamente com o entorno, principalmente no sentido de acalmar, né? E tem também essa sensação de elevação. Os mantras, para mim, como tem essa melodia, ela é muito marcante, né? Principalmente nos kirtans, a repetição também gera em mim uma sensação de elevação. Eu não conseguiria expressar de uma outra forma. Eu esqueci de comentar que o texto que eu trouxe anteriormente do casal, né, da dupla Edo e Joe, eu tirei do site oficial deles. E eu vou deixar os links na descrição do vídeo ou nos comentários. E esse texto eu também vou deixar o link para vocês terem acesso, se quiserem mais detalhes, né? Então, aquela música é do álbum de 2011 e tem essa outra música que é do álbum de 2014. Esse álbum de 2014, como o de 2011, tem duas, três músicas que eu gosto muito. E essa é uma delas, do álbum Bliss, que é o Siddhi Bhuti. Siddhi Bhuti. E eu consegui achar uma tradução do sânscrito para o inglês e eu fiz a tradução do inglês para o português literal. Então, na tradução ele diz, ó Devi. Devi é o sinônimo de Shakti, que é uma divindade feminina. Essa divindade, Devi, Shakti,
ela é a contrapartida do sexo feminino que equilibra o aspecto masculino que seria Shiva. Então tem Shiva e tem Shakti, no caso Shakti representa a consciência, doadora de inteligência e sucesso, bem como a libertação dos prazeres mundanos. Eu percebi uma similaridade com o budismo nessa questão da ilusão de Maya, né? Maya como a ilusão do mundo, e eu acredito que Shakti possa ter esse papel de te despertar do mundo ilusório. Você tem os. Aí, isso continuando a música, né? Você tem o mantra, no caso. Você tem os símbolos místicos, mantras, como a sua forma. O Mahalakshmi é a esposa do deus Vishnu e a personificação da prosperidade. Então, é, a música como um todo é Ó Devi, que representa a consciência doadora de inteligência e sucesso, bem como a libertação dos prazeres mundanos. Você tem os símbolos místicos como a sua forma. Ó Mahalakshmi, eu me rendo a você. Então, Vishnu é o deus hindu da preservação do mundo e Shiva é o deus hindu da destruição daquilo que não é mais necessário. Então, independente se existe ou não existe, essas palavras, né? A gente poderia tirar os deuses e focar naquilo que eles representam, que eu acredito que, na verdade, é isso, né? É, os deuses, eles servem como um campo. Isso já é minha interpretação, né? Estou aqui na minha liberdade, no meu canal, fazendo a interpretação. Para mim, esses deuses, eles servem como um símbolo para representar aquilo que eles representam. Então, ao invés de eu ficar buscando destruição daquilo que não é mais necessário, para facilitar, as pessoas focam em Shiva. Ao invés de eu buscar uma energia, um pensamento, uma consciência de preservação do mundo, eu foco na personagem, no caso, no deus Vishnu, que vai significar isso. Então, eu penso mais nesse sentido, eu penso mais na, na sensação do que no personagem, né? Na construção, nessa construção desse personagem mais antropomórfico, né? Que vai ter semelhanças humanas. E aqui é a terceira música. Essas são as três músicas ou os três mantras que eu gosto mais. E a terceira também é do álbum Bliss, de 2014, que é um guru, que também é um mantra muito famoso. Em inglês tem esse significado dessa música que é Trust with Him. Eu vou pegar a tradução, né? Ó tu, a mais auspiciosa ou mais auspicioso entre aquilo que é auspicioso. Ó consorte de Shiva, ó tu, cumpridora de todos os desejos, ó refúgio de todos, ó Narayani, saudações a ti. Eu me entrego ao poder que existe em tudo. Entregue, confia e sinta-se amparado pela energia de Shiva e Shakti, o divino masculino e o divino feminino que reside em cada um de nós. Solte qualquer apego que possa estar envolvendo seus desejos e sonhos e entregue-se agora à sabedoria suprema. Então, só esses pequenos versos agora, né, de você se conectar com o masculino e o feminino dentro de si, de você se desapegar daquilo que está relacionado a sonhos e desejos que nos envolve nesse mundo de ilusão e nos entregar a sabedoria suprema, né? Então, eliminar essas amarras ou buscar, né, se desapegar um pouco dessas amarras e se sintonizar com foco naquilo que mais brilha, né, no sentido interno. Eu sei que você está sempre comigo. Eu confio em você completamente. Eu sinto seu amor em todos os lugares. Então, lendo, né, as músicas assim em português, elas não ficam tão belas quanto cantadas em sânscrito. Eu aconselho vocês a darem uma conferida
na voz dos dois, eu acho incrível. Lembrando que no meu canal do YouTube eu deixo uma playlist com os artistas que eu estou trazendo nesses vídeos, e esse vídeo ele faz parte de um conjunto de vídeos que está na playlist que chama Sons. Então tem a playlist que chama Sons, que são esses vídeos desses artistas que eu trago, e no canal também tem uma outra playlist que chama Sons do canal, né, que traz alguns videoclipes e alguns sons que eu cito nos vídeos. Mas eu também costumo deixar links do Spotify, da Amazon Music, para vocês, se vocês quiserem escutar para além do YouTube. Bom, depois do falecimento de Jo, né, que ela faleceu em 2015, o Edo ele foi juntando o material que eles já tinham construído, mesmo que ainda de uma forma básica. E como eles viajaram muito, acredito que eles fizeram composições, construíram muitos sons que não foram gravados. Então, isso eu fiquei sabendo agora, agora sim, esse mês, né, quando eu fui construir os slides. E quando Joe faleceu, aí ele foi juntando, eu percebi que ele foi juntando e produziu esse álbum que chama Thank You. Thank You é o último álbum de Edo e Joe com mantras, com música, eu diria assim, com músicas. Na verdade, o último mesmo é o Seekers, mas eu sinto que nesse Thank You ele já tinha as músicas meio que já prontas, assim. Você vê que as composições elas já são mais parecidas com os álbuns anteriores. Canções que começaram a escrever e gravar em 2013. Algumas das faixas estavam quase concluídas e outras precisavam de instrumentação e arranjos. A música Thank You, eu acredito que é a primeira desse álbum, como muitas das músicas de Joe, foi escrita muito antes de haver qualquer sinal de que ela iria deixar o mundo. Tem uma qualidade profética. E aí, quando você recebe esse contexto, né, você tem essa informação, o impacto é muito maior, assim, escutando essa música Thank You. Eu não escutava tanto ela porque eu gosto mais dos mantras, mas aí construindo esse material, eu passei a escutar ela um pouquinho mais. O último álbum, de fato, até então lançado, é uma bela jornada sinuosa de canções inglesas com mantras mistos sobre a busca pelo amor, gravada entre. São músicas dispersas, né? Gravadas entre 2010 e 2015. Eu acredito que no decorrer da viagem do casal, por Sydney, Bali e pela Índia. Bom, aqui eu peguei a tradução de Thank You. Então, na tradução, a gente vai ver pela voz da Jo a, essa questão da gratidão, do amor, né? Então, ela diz na letra: Obrigado pelo meu amor que você me deu. Eu sei que você quer o melhor de mim, eu me importo. Segurando os momentos preciosos agora. Como eu me pergunto se você sente meu mundo girar. A mudança está aqui, eu sei que é indefinida, mesmo no inverno, o sol brilha para trás, né? Eu escolho fazer isso, torná-lo um terreno bem-vindo. Acho que é, mesmo no inverno, o sol brilha atrás, e eu escolho fazer isso, tornando esse terreno um lugar bem-vindo. A terra pode tremer e os mares podem estar gritando, mas o meu amor é uma amostra de novos começos. Eu escolho fluir na doçura deste nascimento. Aí ela repete como se fosse mantra, né? E refrão: renda-se, entregue-se a esse amor. Agora eu vejo que você se lembra de mim. Agora eu vejo que você se lembra de mim. E aí repete, né, o refrão: lembra-se, entregue-se a esse amor, a todo esse amor. E ela depois, no final da música, ela, né, eles, o casal, vai entoar um mantra em inglês que acho que está em sânscrito, acho que está em sânscrito também, que é que todos os seres sejam felizes e livres. Esse, esse verso, que todos os seres sejam felizes e livres, eu sempre tive como muita referência o próprio budismo e não o hinduísmo.
Mas é interessante saber, né, essas, essas informações da música e como ela finaliza. Bom, eu demorei um pouquinho para trazer esse vídeo porque eu tô atribulado de tarefas agora no final do ano, mas eu tô bastante feliz em ter conseguido chegar até aqui com esse vídeo do Edo. Tenho me realizado bastante com esse canal. E nesse sentido eu agradeço para quem me acompanha nos vídeos, para quem curte, para quem consegue assistir até o final. E eu espero sempre estar aprimorando, né? Ainda tem mais dois vídeos que eu vou trazer dessa playlist de sons, mas eu também comecei, na verdade eu retornei para playlist de leituras. Mas eu ainda vou postar, só que agora eu estou intercalando, né? Os vídeos sobre leituras e os de sons. Então vai ter mais dois vídeos de sons e eu vou continuar com o vídeo de leituras e possivelmente retornar a outra playlist ou começar uma outra, agora num ritmo mais adaptado às minhas atividades. É isso, pessoal. Mais uma vez agradeço e espero que eu os veja, quer dizer, que vocês me vejam novamente no próximo vídeo. Tchau, tchau.